Olá pessoal, o vídeo que eu vou fazer agora, na realidade eu nem poderia demorar para meus compromissos pessoais, mas vou fazer para deixar esta informação jurídico-eclesiástica para as pessoas que desejam adquirir conhecimento. Conhecimento, eu não consigo transmitir conhecimento aqui em 15 minutos, né? Conhecimento ele é para quem quer crescer. Isso aqui não é vídeo para engajar, não é vídeo para ganhar audiência. Isso aqui também não é vídeo para ganhar like e nem índice de engajamento. Assista até o final. Não precisa assistir até o final. Assiste quem tem interesse em aprender. Em especial aqueles que estão depois desse vídeo, sob risco de responder na justiça por imputação de crime que eventualmente venha ser passível de questionamento. Tenho o compromisso de falar, de transmitir informações verídicas como advogado, passar informações verdadeiras, e é uma tese inovadora. Essa tese que eu vou expor agora, ela não é de conhecimento ainda da congregação, da maioria dos juristas e diria que, acredito eu, que de todas as igrejas evangélicas, até mesmo aquelas que não praticam batismo por imersão nas águas, também não tem, às vezes, esse conhecimento. É importante. Às vezes eu mexo o pescoço assim, gente, no mal-estarzinho que dá, então não repara, né, que eu tô doido não, viu, que eu mexo. Então, essa tese ela não foi ainda debatida nas convenções das igrejas batistas, Assembleia. Até a igreja presbiteriana ela faz o batismo por aspersão, mas quero acreditar que também a maioria não tem um conhecimento pleno desta tese jurídica que eu quero lançar hoje para vocês. Acredito que algumas pessoas tenham, claro, reflexões, inclusive médicos que frequentam igrejas, né? Eu só me questiono por que muitos irão a concordar agora com o que eu vou falar, mas ninguém falou nada até agora. Não podemos ficar nos mesmos rudimentos da reforma. Assuntos que já estão batidos, tem uns que para resolver depende do povo ser registrado. Nepotismo ele esbarra no crime de abuso da fé, mas para isso o povo teria que ser registrado. Como o povo não gosta de conhecimento, o povo só gosta a cara de irmandade, só gosta de escândalo, de briga, de vídeos que ancião, cooperador falam coisas no púlpito que nós já falamos aqui, e de maneira que vilipendia o culto, por falta de conhecimento, vocês gostam disso. Esse canal, esse Ministério 2001, do irmão Adam, ele não é para audiência nem para ganhar dinheiro. Esse canal é para trazer conhecimento. E quando o conhecimento tiver sido difundido, como muitos já foram, é a dever trazer conhecimentos novos. Conhecimento para vocês. Para mim, isso daqui faço por vocação de foro íntimo. Não vou ganhar nada com isso daqui. Estou apenas cumprindo um dever que me é uma coisa minha, que eu fiz em 2001, que eu achava que eu estava certo, e não teve uma voz amiga em 2001 para falar: você está no caminho certo. Ninguém. Então, eu tenho
eu faço questão de falar isso, porque quando eu comecei a falar, eu ouvi muita coisa. Eu estou vivo aqui, e infelizmente muitos não estão vivos para contemplar o que falaram, de certeza que isso daqui não floresceria. Na congregação muita coisa floresceu, mas o mais importante não é na congregação instituição, mas na congregação pessoas. Reformar não instituição, reformar pessoas trazendo conhecimento e senso crítico. Qual a definição legal? Gente, o assunto, como ele é extenso, eu não tenho como falar sem estar organizado. Eu me organizei primeiro para que o vídeo ele não descambe para outros assuntos. O que é vilipêndio? Vilipêndio, a definição de vilipêndio no Código Penal brasileiro é como escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. A pena é de 1 mês a 1 ano, ok? Agora vou dar um conceito ampliado. Na justiça, tudo não é absolutamente restrito. E tem uma interpretação extensiva. Vilipendiar não significa apenas zombar ou ridicularizar. Significa também profanar, corromper, desviar da finalidade sagrada. Quando um ritual religioso criado para abençoar passa sistematicamente a expor os fiéis a risco de doença e morte, há vilipêndio não no culto, mas na liturgia. Então o problema, na visão extensiva, não é vilipêndio do culto, mas da liturgia. Essa é a tese inovadora que eu gostaria de propor a partir de hoje para todas as igrejas evangélicas, em especial para a congregação que teve a felicidade, né, de ter eu lá dentro desde tenra idade. Nasci, meus avós, bisavó, minha bisavó já era da congregação, minha avó, meus avós, tios, tias, papai, mamãe, né, estão todos na glória de Deus, né, agora, e não é verdade? Então, eu sou raiz, muito feliz, os anciãos muito contentes de ter eu aí com vocês. Fui batizado aí por imersão também aos 14 anos, fui músico oficializado aos 15, fui companheiro de ancião por 15 anos, né? E outras coisas mais. Participei de reunião de ministério, na época podia, hoje não pode mais. Então, para a alegria do ministério, principalmente do Conselho de Anciãos, que por certo virá esse vídeo, então a gente tem que ter essa alegria, né, de saber que de um irmão na fé batizado na congregação, né, ele não saiu essa tese, né? Que é da congregação, a única igreja verdadeira. Então essa tese é uma tese inovadora. Qual é o ponto? Qual é a proposta aqui? O que eu estou falando para vocês, que eu estou olhando, gente, pessoal, é coisa que eu tive que escrever, mas não dá para ler tudo. Mas eu tenho que ler, por quê? Porque é uma coisa que eu demorei um certo tempo de tempo para fazer, tá? Propomos aqui a instituição religiosa pode, essa é a tese. A proposta é que a instituição religiosa, ela pode vilipendiar o seu próprio culto quando mantém práticas que contradizem os valores cristãos fundamentais de proteção, cuidado e amor. Quando você viola os valores cristãos, entre outros, de proteção, de amor, cuidado ao próximo, você está vilipendiando o seu próprio culto através da sua liturgia. Então, quem que determina a liturgia? O Ministério de Ancião do Conselho de Anciãos, sempre os mais velhos. Os mais novos não mandam nada. Eles são apenas o longa-manos do Ministério do Braz, que é o que? A extensão do braço. O Braz é como um ser, né? Tem os seus braços estendidos sobre um povo de 4 milhões de pessoas que não conhece sequer um palmo adiante do seu nariz, os seus direitos. Se não fosse esse trabalho, muitos nem saberiam o que é registro de membro, não sabiam nada.
Eu vejo irmãos do ministério no púlpito falando dos seus direitos, falam mais ou menos, falam na hora errada, mas porque assistem aqui e não são humildes para dar o devido crédito ao nosso trabalho. Mas isso é ser chamado para a reforma, receber a glória do missionário, a glória do pregador, daquele que é enviado por Deus numa igreja, num local, numa cidade. Não é a glória dos homens, é a glória de Deus. E vocês preferem a glória dos homens, ministérios, honrarias, tapinhas nas costas. E eu prefiro ficar com a glória de Deus, de todo aquele que é missionário e que leva um grande boom, uma grande missão dentro de uma igreja. O que ele recebe é o quê? Apedrejamento, ofensas, desprezo, ódio, pedrada, e muitos até perderam a vida. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus não é tapinha nas costas, não. A glória de Deus é ser xingado em 2001 de tudo contra nós, praguejado, e ver vocês hoje fazendo tudo aquilo que a gente pregou. Essa é a glória de Deus. E a gente, às vezes, fica vacilante, mas não pode. Todo aquele que está aqui com uma verdadeira missão de trazer conhecimento e libertação, e não honra e glória para si, para se subir num pedestal de grandeza, de estatística, de audiência, esse padecerá grandes perseguições. Mas não é para ficar chorando em casa também, né? Ah, estou sendo perseguido. Não, é para ir trabalhar, estudar e cuidar da sua vida. Cumpre o teu ministério e vai cuidar da sua vida. Não ser fanático da reforma também, boa coisa não é. O culto protegido pela lei, existem limites legais. A proteção constitucional, peço licença ao corpo jurídico do Brás e os anciãos mais velhos para poder citar eventualmente algum parágrafo da lei. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6, garante a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos. Essa proteção ela é ampla e não absoluta. Quais os limites da proteção? A liberdade religiosa encontra limites na lei penal, civil e sanitária. Não pode uma prática religiosa violar direitos fundamentais de terceiros, normas de saúde pública, direito à vida e integridade física, dever de cuidado institucional. A responsabilidade legal, mesmo sob proteção religiosa, instituições respondem civilmente por danos causados a terceiros, por negligência, e a fé não exime de responsabilidade legal quando há conhecimento de riscos evitáveis. Contradição fundamental. Como pode ser sagrado um ritual que expõe sistematicamente os fiéis a risco de morte? O batismo ele simboliza uma vida nova, purificação, regeneração, na essência. Transformá-lo em um veículo potencial de doenças e mortes é perversão do sacramento. Conhecendo os riscos de transmissão de doenças pela água contaminada e mantendo a prática do batismo por imersão em tanques comunitários, a instituição assume a responsabilidade por eventuais contaminações. Crianças, idosos, diabéticos, hipertensos, imunossuprimidos, justamente os que mais buscam a bênção divina, são os que mais estão expostos ao risco. A inversão perversa. Quanto maior a necessidade espiritual, maior o risco físico.
transmissões de doenças por saliva. Mononucleose. Mononucleose é um vírus Epstein-Barr, fadiga extrema por meses. Você pode pegar no batismo esse tipo de doença transmissível, naquela água que fica no tanque. Meningite bacteriana. Meningite bacteriana, letalidade de 10 a 20%. Eu vou falar só os nomes: tuberculose, Covid-19, citomegalovírus, cegueira, surdez e retardo mental em bebês, que não é o caso que não batiza criança. Leptospirose, que é um alto risco de morte, penetra a pele, ele penetra pela íntegra em água contaminada, na pele, né? Letalidade 8% no Brasil, febre, dores, icterícia, influenza renal, Covid-19, vírus respiratórios. Eu vou pular, depois vocês pesquisam o médico, tá? Hepatite viral A, B e C, transmitido no batismo por feridas, cortes, sangues na água. Hepatite C, sangue infectado, cronificação em 85% dos casos. Água contaminada fecal, icterícia, pega hepatite A. A estatística é que 354 milhões vivem com hepatite B e C. AIDS, HIV. O agente é o vírus da imunodeficiência humana. A transmissão sangue infectado através de feridas abertas. Sobrevivência até 14 dias em temperatura ambiente. Risco no batismo, feridas dos batizandos, sangue na água. 39 milhões vivem com HIV mundialmente atualmente, até 2023. 960 mil, quase 1 milhão de brasileiros estão vivendo com HIV em 2023. Doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia, herpes genital. Transmissão é por feridas genitais, sangue e secreções que ficam na água quando você é imergido na água. Risco: os ex-profissionais de sexo e usuários de drogas. É muito fácil transmitir gonorreia, sífilis, herpes genital através de feridas, sangue e secreções. Doenças gastrointestinais: cólera, amebíase, giardíase e gastroenterite. Pessoas que estão com diarreia crônica, desnutrição, diarreia com sangue, perfuração intestinal, salmonela, rotavírus, infecções cutâneas e do couro cabeludo. Tinha do couro cabeludo, microsporum e tricofiton. Transmissão: contato direto, a mão do ancião na cabeça dos batizandos. O batizante ancião coloca a mão na cabeça de todas as mulheres e dos homens, sem luva, transmitindo todas as doenças do couro cabeludo de cabeça para cabeça. Ou ele põe a mão na água e joga aquelas doenças na água, ou ele passa cabeça a cabeça. Isso quando põe a mão na boca. 40% dessas infecções fúngicas em crianças e escabiose, sarna, 300 milhões de infectados globalmente com sarna. Pediculose, piolho, né? Piolho, 6 a 12 milhões de crianças por ano nos Estados Unidos. Impetigo, né? Aqui não dá para falar. Períodos de incubação, doenças silenciosas. Por que não sabemos quem ficou doente? Mas ninguém ficou doente. Pelo seguinte, é um argumento falacioso. Muitas doenças têm incubação longa. Pessoas não associam a doença ao batismo. Sintomas aparecem semanas ou meses depois. Médicos não perguntam sobre a exposição religiosa. E famílias não relacionam o batismo com enfermidades posteriores. Hepatite B, o assassino silencioso. Incubação:
de 30 a 180 dias, até 6 meses. Sintomas, 70% são assintomáticos na fase aguda. Você nem está sentindo. Consequências, cirrose, câncer após 20 a 30 anos. Só detectado em exames específicos. Hepatite C, que você pode pegar na transmissão da água do batismo por imersão, onde várias pessoas entram lá dentro. Incubação da hepatite C é de até 5 meses. 80% é assintomático. 85% dos infectados é cronificação. E a descoberta pode ser de 10 a 20 anos depois. Morte silenciosa. Cirrose é câncer nos transplantes. AIDS, incubação de 2 a 2 semanas para soroconservação. A fase assintomática de 2 a 10 anos sem sintomas, que você pode pegar nas águas do santo batismo, por imersão. A descoberta tardia, 30% das pessoas que têm AIDS, que receberam AIDS por transmissão também, porque tem uma ferida, tem alguma coisa, só descobrem quando já não tem mais cura. Transmissão altamente infectante na fase aguda. Então tem um monte de pessoas que vêm do mundo lamaçal do pecado, com bastante, né, vem com AIDS, e transmite-se facilmente. E o óbito é de 8 a 15 anos, sem tratamento. Sífilis, a lesão indolor de 10 a 90 dias, a secundária de 6 semanas a 6 meses. Tuberculose, a doença do século, né? É de 4 a 12 semanas. Pode ficar inativa por décadas. Se você pegar tuberculose na água por transmissão, ela só pode se manifestar depois de 10 a 20 anos, décadas. Tosse, febre. Leptospirose. A leptospirose é uma forma leve, é confundida com uma pequena gripe. Forma grave é a síndrome de Well, 15% dos casos. Ela pode ficar incubada de 1 a 30 dias. Sequelas de insuficiência renal e a morte 24 a 48 horas na forma pulmonar. A leptospirose é transmitida também pela água, que é a doença do rato. Muitas pessoas moram em lugares insalubres e trazem a leptospirose para as santas águas do santo batismo. Hepatite A, itérico tardio, mononucleose, cansaço eterno, ruptura do baço, meningite. O latério é de sintomas depois de 4 a 6 semanas. Hepatite HSV1, saliva infectada. A meningite pode pegar por saliva infectada de portadores assintomáticos. O cara pensa que não tem nada, ele não sente nada. Aquela saliva dele, né, que escorre pela boca, quando ele mergulha, uns engolem até água, uns engolem e outros salivam, né? Outros até põem água para fora, né? A água abre a boca, a água entra na boca, mistura com a saliva, sai na água e já contamina o próximo batizando, né? Por que a CCB mudou os copos, mas não mudou o batismo? Olha, a infecção secundária, é a inconsistência lógica. Se vocês do Brasil conheceram que o copo transmite o Covid e outras doenças, por que você ignora o batismo, que é muito mais perigoso? Porque, veja, em 2001, foi pregado aqui nesse canal, não aqui na internet, mas no canal que eu tinha no site Reforma CCB na época, foi pregado que eu falei para vocês que transmitia a doença. Eu tinha só 31 anos. E vocês falaram que não transmitia. E agora estão dizendo que transmite. E foi que foi Deus que revelou. Poxa, peraí. Aí não é só que transmite Covid, é Covid e outras doenças. Se transmite outras doenças além do Covid, então o que eu estava falando em 2000 era verdade. Então eu preciso lavar minha alma aqui e dizer que eu não sou falso profeta, como vocês falaram. Falso profeta é o ministério de ancião, que colocaram vocês nesses 25 anos, enquanto eu pregava, vocês me xingavam e estavam pegando doenças na congregação. Tá? Não tem como você falar, ah, mas eu não peguei. Você não pegou, mas outro pegou. Ó, as infecções secundárias, otite externa, que é no ouvido do nadador, né? Dermatites, foliculites, micoses cutâneas sistêmicas, conjuntivite bacteriana, meningite bacteriana. Quebra do mito, né? Que o mito é ninguém ficou doente.
70% das hepatites B são assintomáticas. 80% da hepatite C são silenciosas. O HIV fica de 2 a 10 anos sem sintomas. A sífilis pode ficar até 30 anos latente. Sífilis, até 30 anos. E a tuberculose relativa após décadas. Conclusão: a ausência de sintomas imediatos não significa ausência de contaminação. As doenças mais graves são justamente as mais silenciosas. Ancião, você não sabia disso? Com tantos milhões que vocês ganham, vocês não tiveram um advogado, não tiveram um médico que falasse isso para vocês? Ou tiveram aqueles que são profissionais que têm um compromisso com a saúde e com a justiça, os advogados, que sabiam disso e não falou nada para ganhar tapinha nas costas de vocês? Quantas pessoas pegaram doença se batizando e vocês não têm esse controle? Vocês nunca serão responsabilizados. Porque passa 20, 30 anos, a pessoa morre de uma doença e ela pegou lá nas águas do batismo. Daqui é relatório médico, viu? Vocês podem pegar na internet isso aqui. Origem, os pecadores do mundo. A contaminação externa. Porque o ancião é puro, é santo, mas tem os pecadores, né? Que vem do lamaçal do pecado, não é isso? Então, os que vêm para o batismo, eles saem literalmente do mundo. Ambientes urbanos contaminados, esgotos a céu aberto, águas poluídas, contato com animais, vida sem saneamento adequado. Muitos chegam já portando agentes patogênicos. Ambiente de risco, prostituição. Deus tem feito muitas obras com as prostitutas, homens também, garotos de programa, ex-profissionais do sexo, alta exposição ao DST, doença sexualmente transmissível. Sífilis, 12 milhões por ano de casos novos de sífilis. HIV, 39 milhões de infectados mundialmente. Hepatite B, 296 milhões de pessoas. Você só vai sentir depois de uns 20 anos, quando você pega na água. Feridas genitais, sangue infectado e alta carga viral. Usuário de drogas, compartilhamento de agulhas, né? HIV, hepatite B e C. Ambientes salubres que eles frequentam. Sistema imunológico comprometido, feridas por uso de drogas, portas de entrada para infecções, higiene precária, parasitoses e infecções cutâneas. População em situação de rua. Tem pessoas que se batizam que não moram debaixo de viadutos, em lugares de rua. Tem até quem estuda e quem trabalha, que mora na rua, em estado de rua, estado de morador de rua. Falta de acesso ao saneamento básico, exposição a doenças transmissíveis, tuberculose 40 vezes mais comum que a população geral, para moradores de rua, tá? Tuberculose é 40 vezes mais intensa. Hepatite A, surtos frequentes em populações vulneráveis, escabiose, pediculose, dermatites infectadas. Higiene íntima inadequada. Pessoas que ficam com resíduos urinários, né? Eu não vou falar os nomes aqui, porque restos fecais no ânus, né? Mulheres, Candida albicans e Gardnerella vaginalis. Bom, homens, balanite, acúmulo de esmegna infectado, transmissão cruzada, de mulher para água e água para homem e vice-versa. Atividade sexual pré-batismo. Pessoas que fazem sexo antes do batismo. Relações sexuais até 24 horas antes, transmite, pode estar no corpo da pessoa e transmite nas águas do santo batismo, os espermas, secreções vaginais, DST, gonorreia, herpes genital, clamídia sem sintomas, HIV em janela imunológica não detectável, sífilis primária, nas lesões genitais, né? Muitos têm, né? Com alta carga bacteriana. Pessoas também com assaduros, né? Com micoses, né? Tudo aquilo entra na água. Às vezes o ancião também está com micose. O ancião que tem micose transmite a micose para todo mundo, entendeu? Pessoas em conversão, o estado de saúde é precário e pessoas de conversão frequentemente vêm de condições socioeconômicas difíceis, com saúde comprometida, higiene inadequada, doenças não diagnosticadas. Essas são as mais vulneráveis, em busca de esperança. Feridas, lesões abertas, cortes por objetos contaminados, úlceras de membros inferiores, diabéticos,
lesões por violência doméstica, feridas infectadas não tratadas, tatuagens recentes transmitem hepatite e infecções, múltiplas contaminações. Em um único batismo coletivo, dezenas de pessoas entram na mesma água. Cada um pode portar diferentes patógenos, vírus, bactérias, parasitas, fungos. O tanque torna-se um caldo de cultura de múltiplas doenças. O efeito multiplicador: quanto mais pessoas no tanque, maior a concentração de agentes patogênicos. A água torna-se progressivamente mais contaminada a cada batismo que vai fazendo, criando um risco crescente aos últimos batizados ou batizandos. Contaminação domiciliar pós-batismo. Pessoas que saem do batismo, casais, transmissão de doenças sexuais DST contraídas no batismo, pode transmitir depois nas relações de casamento, de famílias, hepatites, gastroenterites, parasitoses, crianças, infecções respiratórias, dermatite, idosos, complicações graves para o sistema imune frágil e gestantes, riscos fetais. Risco fetal, aborto e malformações. Ancião. O ancião, que é o servo de Deus, é o vetor da contaminação. Contato físico obrigatório. O ancião que batiza tem contato físico direto e prolongado com todos os batizandos. Suas mãos tocam a cabeça, tocam o corpo da pessoa no braço, tem a questão dos ferimentos, mas tem a roupa, então, mas a água vai por dentro da roupa e traz toda aquelas coisas nas águas, né? Então a roupa não vai proteger de transmitir. E tem uma ligação com todos os participantes, ele é o vetor, ele toca em todo mundo. Tem mão na cabeça, né, como já foi falado, aqui já foi falado, piolhos, os piolhentos, aqui já foi falado, responsabilidade ministerial. Cada líder, como líder espiritual, o ancião tem uma dupla responsabilidade: a espiritual, de ministrar o sacramento adequadamente, e a legal, não causar danos físicos aos fiéis. Negligência qualificada: sendo conhecedor dos riscos, ou devendo conhecer, tendo o dever de conhecer, o ancião que mantém a prática assume a responsabilidade agravada por sua posição de autoridade e conhecimento. O fato de você ser ancião, a sua pena, em caso de uma ação penal, ela é muito maior que agravantes em relação a uma pessoa. A pessoa que está indo para o batismo também está contribuindo para expandir e expor outros fiéis. Mas o ancião, ele tem o dever de saber, de conhecer, porque tem autoridade, o povo segue o que o ancião falar. Estatísticas de morte: a primeira pessoa que entra para se batizar, ele tem um risco de contaminação de 5 a 10%, porque a água está parada, as águas podem estar mexendo, está parada, resíduos anteriores ao ambiente, doenças prováveis, leptospirose, fungos ambientais, mas a gravidade é baixa e moderada. A pessoa de número 50, ela já tem de 35 a 45% de chance de pegar mais doenças em relação aos 49 primeiros. A pessoa número 100 já tem de 70 a 85% de chance de pegar contaminação de todas as doenças que eu falei. Cálculo científico: o cenário mais conservador, baixo risco, é 2% dos batizados portam DST. Essa é uma estatística, tá, gente? 5% tem higiene inadequada, 1% tem feridas abertas, e o resultado de 20 a 40% de chance de contrair pelo menos uma doença que você tem. O cenário realista, risco médio: 5% tem DST, 15% não tem higiene, 3% feridas abertas, 10% infecções. Resultado: de 50% a 70% você tem de chance de contrair qualquer doença. E no pessimismo você tem até 80% a 90% de chance de contrair uma doença. Um batismo de 100 pessoas. Se algum irmão de ancião, ou irmã, ou simpatizante, advogado, desejar esses estudos, darei em sigilo, mandarei.
e se algum irmão de ministério se identificar plenamente comigo, debaixo do sigilo também, que eu também não vou expor, eu entrego esses estudos. Eu acredito que o povo, no geral, quem quiser ter conhecimento, que venha assistir. Eu posso dar isso para ajudar, posso até reconfigurar isso aqui com uma carta de presente para vocês. Não vou cobrar nada, viu? Não precisa começar a tremer, não vou cobrar nada. Leptospirose, bom, hepatite, essas coisas, leptospirose, vocês são imunes, né? Vocês são santos, então acho que não tem perigo. Deixa eu ver aqui. Mas aqui lembrando que quando a pessoa entra no batismo, ele acabou de chegar do mundo, tá? Não esquece disso. O primeiro que se batiza, ele entra limpo e sai talvez limpo. O segundo, ele já está exposto, né, a uma pessoa que entrou. E os 50 ele recebe de 49, e o cara que se batizou no número 100, ele recebe 99% de alguma possibilidade de alguma doença. Eu não vou falar considerado conservador. Analogia jurídica. Analogia é uma comparação. Correr que as horas estão avançadas. Ó, expor a vida. Expor a vida. Vamos falar sobre crime, né? É bem tranquilo. Ó. Expor a vida ou a saúde de alguém a perigo direto ou iminente pode dar pena de 3 meses a 1 ano. Se for condenado criminalmente, não pode ter mais ministério. Não vou esquecer, vocês esquecem, né? Que ancião tem que ter os filhos em sujeição. Tem um monte de bandalheiro aí, filho de ancião, e o ancião não pede renúncia ao ministério. Fica lá bonitinho, né? Tem que ter, né? Vocês falam que tem que ter casado, ter filhos em sujeição, e o filho é um bandoleiro, vocês não querem renunciar. Vocês sempre esquecem, né? Vamos lembrar aqui. Aqui como um atalaia, né? Pena 3 meses a 1 ano, se a pena é pequena, não vai cumprir regime fechado. Mas sendo condenado não pode exercer o ministério. Com a aplicação a batismo em água contaminada, configura exposição direta. STJ, que diz o STJ? Não é necessário dano efetivo, basta a exposição. Mas a gente não tem como provar que ficou doente. Então, para o STJ, é o perigo abstrato, é risco de perigo abstrato. Basta você expor, não precisa comprovar. No TJ de São Paulo, o risco previsível e evitável caracteriza crime. E no STF, instituição religiosa responde por exposição negligente dos fiéis. Se antigamente a mudança para corpos individuais se fez necessário por causa das doenças de mononucleose, hepatite, Covid e outras doenças, por que para a água também não? Se a água ainda é mais perversa, porque no caso é a boca e a saliva, né, no copo. No batismo é o corpo inteiro. Partes genitais, pessoas que fizeram sexo não tomaram banho. Vieram do mundo do pecado, cara, veio do motel às vezes, fez um sexo diferenciado, dali já foi congregado, Deus chamou, né, claro, e aí já faz o batismo com aqueles restolhos, aqueles excrementos que trouxe do mundo, né? Aí fica o ancião, pega para si e espalha para os outros. Ou não. Então, se tem a aplicação do copo descartável porque transmite doença só pela boca, o que dirá o corpo inteiro e as partes menores? O princípio da analogia jurídica irrefutável agora. Aonde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito. Vamos analisar. A mesma instituição, a Santa Ceia no copinho descartável da taça única e o batismo por imersão, sim, é a mesma instituição, CCB. Não estamos falando de coisas variáveis. Porque não prega para outra igreja? A outra igreja já tem seus pregadores, a maioria são barbudos, não tem perigo. Então eu vou pregar para vocês. Nos mesmos riscos, sim, a transmissão é por fluidos. Os mesmos fiéis, sim, são populações vulneráveis. A mesma solução deveria ser aplicada para todos. Então, o princípio jurídico, onde há a mesma razão das coisas, pessoas, motivos, local, deve haver o mesmo direito. Ora, se houve o direito para a taça única, para o copo descartável, tem que haver para o batismo por imersão. No artigo 5º da
lei da introdução do LINDB, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Fim social, para esse caso, que eu estou expondo para vocês, é a proteção da saúde pública. Bem comum, prevenção de epidemias. Aplicação, extensão da proteção do copo ao batismo. Código Civil, artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar. Boa-fé, proteção dos fiéis vulneráveis. Usos do lugar, práticas sanitárias modernas. Interpretação, adaptação litúrgica às normas de saúde. Artigo 927 do Código Civil. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a reparar. O artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, porque daí eu bato de imprudência, violar direito e causar dano a alguém, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Isso no Código Civil. A negligência institucional da igreja, dever de cuidado, conhecimento dos riscos, manutenção de prática perigosa, dano previsível e evitável. Vocês podem evitar. Crime contra a saúde pública, Código Penal, artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, que é o caso das doenças que nós estamos falando. Reclusão de 10 a 15 anos. Causar epidemia. Vocês estão causando uma epidemia entre os fiéis, sim, senhor. É só pegar o número de batismo, vocês não tem como negar, vocês publicaram, inclusive está no relatório, né? Vocês publicaram, então vocês fizeram prova contra vocês. Todos esses ficaram expostos à epidemia. Isso aqui é lei. O Espírito Santo não revelou nada. Provavelmente o Espírito Santo vai revelar agora, né? Depois desse vídeo. Crimes ambientais. Causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 54 dos crimes ambientais da Lei 9.605/98. Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Vocês batizam a partir dos 12 anos. Sob a pena de lei, artigo 245 do ECA, deixar de comunicar à autoridade competente casos que tenha conhecimento, envolvendo suspeita de maus tratos também. Tem crianças que apanham bastante e você não conta nada para as autoridades. Viu? Vocês que sabem dos podres e não denunciam, vocês respondem criminalmente. No caso de 15 anos, quando vocês, no artigo 267, segurança pública, causar epidemia mediante propagação, expor a vida de outrem ou de alguém a perigo direto e iminente, questões de saúde. Então, o Conselho de Anciães, que são os responsáveis, o administrador da congregação de todos os estados e cidades e anciães, tem a soberania, então eles têm a responsabilidade penal de cumprir essa pena de 10 a 15 anos, fora os agravantes, quando vocês colocam as crianças. Defesa do consumidor, o fornecedor responde. Aqui eu não vou falar do consumidor, mas tem um debate sobre uns que falam sobre isso. Normas da Anvisa 342/2002 estabelece requisitos para piscina de uso público, qualidade microbiológica da água, sistemas de filtração e desinfecção, controle de pH e cloro residual, violação, multa até R$1,5 milhão. Cada batismo, tá? Código Sanitário Estadual. Cada estado possui normas sobre controle da qualidade de água, prevenção de doenças transmissíveis, responsabilidade dos estabelecimentos, inclui associações religiosas, e aplicação. Tanques de batismo têm que ser equiparados à piscina pública. Só que tem um detalhe. No caso, não é. O tratamento do batismo do Brasil não é, ou das congregações, não tem o mesmo tratamento que piscina pública. Você paga quase 2 milhões de multa cada batismo que vocês marcam.
Não são poucos, hein? Vocês não sabiam disso? Ou vocês não estão nem aí com o povo? Porque para pedir dinheiro vocês são bons. Responsabilidade da pessoa jurídica. O CCB responde civilmente por atos dos seus representantes. Patrimônio institucional pode ser penhorado, penhora os templos. Dirigentes podem responder criminalmente. Os anciãos são soberanos, de acordo com o estatuto, e os administradores e presidentes, né? Todos podem ser responsabilizados criminalmente, porque só o ancião pode fazer batismo. Então todos os anciões são passíveis de responder criminalmente por expandir essa doença. Perda dos benefícios fiscais e religiosos. A congregação começar a pagar impostos. Ausência de garantias legais. Não existe lei que proteja instituições religiosas de responsabilização por danos à saúde, aplicação de normas sanitárias, fiscalização de práticas perigosas e indenizações por negligência. A liberdade religiosa não garante impunidade por danos a terceiros e isenção das normas de saúde pública. E aquele copinho do banheiro, que todo mundo tomava no copinho do banheiro, aquele mesmo copinho, aquela água, vocês queriam economizar, aquele copinho cor de laranja, abacate, né? Cor de laranja ou abacate, aquele copinho de plástico, e de plástico, né? Uma cordinha, aquele filtrozinho, tomava e largava lá. Também vocês não estão isentos a proteção contra o processo civil e criminal, tem que responder. E a dispensa de cuidados médicos adequados. Precisava ter um médico em cada culto, não precisava não? Lugar público, grande aglomeração, todo mundo apertado, não precisaria ter um médico? Não, né? Nós vamos estudar isso depois. A jurisprudência consolidada do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que a liberdade de crença não autoriza práticas que expunham a terceiros a riscos desnecessários. O STF, Supremo Tribunal Federal, sumulou o exercício de liberdade religiosa encontra limites nos direitos fundamentais de terceiros, então da saúde e da vida. Precedentes jurídicos, casos de responsabilização de instituições religiosas por danos à saúde já foram julgados no Brasil, estabelecendo um precedente de que a liberdade religiosa não exime da responsabilidade por negligência. Agravantes legais. Vítimas vulneráveis, crianças, idosos e gestantes se batizam. É um agravante. Então vai pegar 10 anos, pode pegar 15 anos de cadeia. Múltiplas vítimas, caracteriza calamidade pública. Conhecimento prévio, dolo eventual, não culpa, mas tem o dolo eventual. Vocês sabiam disso. Não tem como você falar que não sabia, que vocês têm muito dinheiro, vocês têm médico aí. Na pandemia vocês usaram um irmão médico, que inclusive eu conheço, muito idôneo, para limpar a Bíblia. Vocês têm que saber isso daqui. Reincidência, manutenção da prática após conhecimento dos riscos de infiltração e desinfecção. Controle de pH e cloro residual. Multa de 1,5 milhão. Cada estado possui suas normas. Tem que ser equiparado a piscinas públicas. Esses vão falar assim, mas o irmão Franciscão nos trouxe essa doutrina, né? Então, trouxe essa doutrina, só que tem um detalhe. Em 1910, né, comparando com 2005, em 1910, o contexto histórico era o seguinte: a população no Brasil era de 23 milhões de habitantes rural, hoje são 230 milhões. Era 23 milhões, era 90% menor que hoje. Saneamento básico quase não tinha. A expectativa de vida nos anos de 1910 era de 33 anos. Mortalidade infantil, 500 por 1.000 nascidos vivos. Cada 1.000 crianças, 500 morriam. Vocês têm noção, gente, o que é o quadro? Se pegar um tópico de ensinamentos de 1910 e aplicar em 2025? Agora eu pergunto, e o tópico bíblico? Principais causas de morte: varíola, febre amarela, tuberculose. Vocês sabiam que tinha batismo no Rio Tietê? O Rio Tietê está zero, está morto. Por quê? Está morto. Porque está zero de oxigênio. Rio Pinheiros e Rio Tietê. O pessoal andava de barco, tem fotos antigas, fazia batismo, só que tem que ser também água corrente. Porque o batismo era mais seguro em 1910. As doenças conhecidas eram menores, pouca infecção, população era mais rural, menos densidade, isolamento geográfico, expectativa de vida baixa,
falta de diagnóstico e ignorância científica. A transformação para 2025, a população passou para 216 milhões. Estou falando aqui do Brasil, tá, gente? Densidade, 9 vezes mais que do 1910. Mobilidade urbana, milhões de pessoas em trânsito diário. Globalização, doenças que espalham globalmente em horas. Imigração, fluxo constante de pessoas em países com doenças epidêmicas. 1910, conheciam-se mais ou menos 50 doenças que trazem infecção. 50 doenças. Em 2025, mais de 1.400. Não sabiam o que era hepatite, não existia Covid e também não se falava em superbactérias resistentes. Hoje se sabe. Então, quer dizer, não é que eles eram criminosos, não se sabia, não se tinha essa tecnologia. A resistência, poluição ambiental extrema, 1910, as águas eram limpas, 2025, contaminação química e biológica massiva. Então, até a água em rio hoje você não pode porque estão contaminadas. Agrotóxico, 5 quilos por habitante de consumo mundial. Metais pesados, microplásticos e hormônios. Mudanças climáticas. Clima estável, vetores controlados. 2025, aquecimento global. Dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela. Que nós temos hoje, não tinha antes. Grandes cidades, em 1910 era 1 milhão, em 2025, 22 milhões. Herpes, hepatite, Covid, não se tinha, mas eu morri, não sabia o que era. Brasil, 70 mil óbitos. Tá. Contaminação ambiental atual, poluição química. Em 1910 não tinha poluição química. Não tinha chumbo, mercúrio e arsênico na água. Hoje nós temos bastante. 100 vezes mais. Conclusão devastadora. 1910, batismo em condições primitivas, mais ambientes naturais. 2025, batismo em condições modernas e um ambiente letal. Agravamento. Patogênios, 28 vezes mais doenças conhecidas. Densidade, 9 vezes mais pessoas por quilômetro quadrado. Velocidade, transmissão global em dias, não meses. Resistência, superbactérias invencíveis. Poluição, ambiente químico, biologicamente contaminado. Se em 1910, com 50 doenças conhecidas em ambiente natural, já havia riscos, como justificar a mesma prática em 2025 com 1.400 mais patogênios, superbactérias resistentes, ambiente contaminado, 216 milhões de habitantes aglomerados? É isso. Se nossos antepassados soubessem dos riscos de hoje, eles teriam mudado essa prática há décadas. Porque nós, que sabemos, insistimos em manter. Por quê? É incontestável, então, essa tese, uma tese inovadora. E qual é o fundamento desse vídeo? O fundamento é o seguinte: o vilimpêndio a culto é crime. Porém, quando o que é culto? Culto é a celebração da liturgia. Nós temos o culto, protegido por lei, mas no núcleo do culto nós temos a liturgia. Por exemplo, você tem direito a culto? Tem. Na liturgia, você pode matar criança? Não. Você pode vender droga? Não. Ah, mas aqui é a liturgia, tem que... Não. Nós somos protegidos pela liturgia. Vamos vender droga? Não pode. Você não pode vender drogas na liturgia. Você não pode tirar vida, sacrifícios humanos. Você não pode matar animais no meio do culto, porque fere o direito. Tem inclusive direito animal. Então, quando o culto está protegido contra o vilimpêndio, entendeu? Tem que se analisar se o núcleo, que é a liturgia, não está vilipendiando o próprio culto. Porque o vilimpêndio, ele vem de fora
ou ele pode estar embutido na própria liturgia. A liturgia que ele vilipendia o culto. Quando a gente fala culto, não importa a liturgia. Culto é prestar um culto de fé espiritual. Pode até ser um culto, pode ser até uma reunião. Daqui vai para reuniões empresariais. Você não pode, no núcleo litúrgico, praticar atos que ferem a doutrina. Porque senão a liturgia vilipendia o próprio culto. Então, se por um lado a pessoa que vilipendia o culto, que chega na igreja para vilipendiar, fazer bagunça, tocar sem autorização, enfrentar o ministério, levantar para falar no meio do culto sem ser dada a palavra, e não pode se tratar assuntos que não estejam presentes os administradores. Ah, mas o ancião permitiu. Então, o ancião permitiu, ele é passível de ser cortado. Por quê? O ancião não pode abrir espaço para debates de direitos sem a presença do escrivão, do escrivente, a mesa diretora, o presidente administrativo da igreja, por cidade. Tem que estar os anciãos mais velhos. Não é assim. Ah, vou fazer que não, o culto não permite isso. Ele tem que ter uma reunião com ata. Tem que estar os administradores da igreja. Quando os administradores da igreja não estão presentes e não foi marcado em ofício da igreja data para a reunião, aquela reunião não tem valor. É que nem se fosse o diário oficial. Então não tem valor. O ancião também não pode, ele não tem esse poder. O poder dele é vinculado. Ele só pode fazer o que o Brás manda. Então essas pessoas que estão vindo impedindo o culto, fazendo barulho, usando a hora do microfone, do testemunho, ou o poder do púlpito para fazer denúncias, estão praticando vilipendio de culto, passiva e ação criminal. Já foi falado. Então, assim como o povo e o ministério pode vilipendiar o culto, os ministros chefes, né, do Conselho de Anciãos do Brás podem também vilipendiar o culto de forma indireta, através da onde? Da liturgia. Para encerrar, para que eu não tenha que fazer um outro vídeo sobre o tema aperto de mão e ósculo da caridade, que não é ósculo, você fala ósculo santo, né? O beijo no rosto e o aperto de mão está enquadrado em todas essas doenças aqui. Quando você aperta a mão de uma pessoa que está suada, uma pessoa dentro da igreja, quando você dá o beijo na outra pessoa, a sua boca bate nas bochechas, você tem a contaminação da pele. Tudo que eu falei serve para o ósculo santo, né? Que de santo não tem nada. Jesus foi traído com um beijo, mas tudo bem. Por causa da tradição, vocês invalidam o maior mandamento, que é o amor. Vocês preferem tradição do que amor. O amor vocês não têm mesmo. Não tem misericórdia. Todo mundo concorda com a discriminação da mulher. Todo mundo concorda com a violência contra a mulher. Quando você fala que a mulher não pode pregar, você está fazendo uma violência contra ela. Todo mundo é cúmplice, as próprias mulheres são cúmplices. O que também é um vilipêndio. Porque qualquer forma de discriminação da mulher também é vilipêndio. Que atenta contra a dignidade da mulher e é um assunto de direito internacional. O Brasil é signatário. Quando você viola esse direito baseado numa lei bíblica de 2000 anos atrás, eu já não estou falando 1910, que até 1972 a mulher era objeto de direito, que nem essa garrafa de água. Ela não tinha direitos. A partir de 1972, 79, ela passou a ser sujeito de direito. O cachorro e o gato também é sujeito de direito, agora não é mais objeto, não é mais coisa. Se a lei mudou, por que vocês não mudam? Vocês estão praticando crime. Agora, na isenção de IPTU, aí vocês usam a lei, né? Então não havia isenção lá atrás. Tinha que pagar, antigamente tinha que pagar IPTU. Quando veio a isenção, aí a lei mudou e vai para nos beneficiar, então a gente tem que atualizar a lei, então a gente vai ter isenção. Vocês têm que entrar com... Por isso está lotado de processos. Tem gente que pensa que é processo da Irmandade. Não é. Essas milhares de processos que tem na internet do CCB, cada processo, cada igreja que abre, tem que entrar com uma ação pedindo a isenção. Aí vocês vão atrás, né? Vocês têm advogado para lutar pelos direitos de vocês. Não apoia o povo defender os seus próprios direitos, vão atrás do direito de vocês, porque a lei mudou. Agora, quando a lei muda para defender o povo, direito à defesa, direito à segurança, saúde, direito à não discriminação da mulher, direito a um registro para participar das decisões da igreja, essa lei vocês não acompanham. Por quê? Porque vocês são, na minha opinião, na versão espiritual eu não acredito
nesse negócio de diabo. Vocês são o próprio diabo mesmo, entendeu? Vocês são os próprios príncipes de Satanás, vocês são nepotistas. Vocês, quando a lei beneficia o povo, vocês mantêm a lei velha. A lei permite o divórcio, vocês estão na lei do desquite. Não pode divorciar, pode sim. O divórcio permite o novo casamento e não é adultério. Nós estamos na lei do desquite, se o cara casar de novo, cai no adultério. A lei do desquite não tem mais. Agora a lei do divórcio. Ao invés de você dar liberdade para o povo e libertar o povo, não, gente, vamos usar da lei e cada um cuida da sua vida dentro da lei. E a pessoa ter liberdade de sair uma merda de um casamento, ele ficou oprimido ali no casamento, infeliz, porque para fazer os caprichos de vocês. E quando a lei muda para beneficiar a igreja, vocês vão lá e entrar com a ação, não, nós queremos o nosso direito. E quando é para o povo, vocês vão lá e caçam o direito. Vocês, na realidade, são uma aberração. Vocês deveriam ser... Vocês são antipatriotas, vocês não são patriotas. Vocês deveriam ser deportados do Brasil para bem longe aqui. Eles estão trazendo um transtorno, em nome de Deus, para as mulheres, para os jovens, para as pessoas idosas. Para nepotismo, e não trazer as mudanças da lei que trariam paz e felicidade para o povo. O divórcio é um direito da pessoa. É um direito para a pessoa deixar um casamento falso, baseado só porque o cara é da congregação, essas palavras falsas que vocês mesmos falando que a palavra é falsa, agora não pode se separar. Ah, mas eu ouvi a palavra, então agora a palavra vocês lançaram aqui ensinamento que Deus não confirma casamento. Mas o cara que casou por confirmação, ele não pode se separar e casar de novo? Não. Então vocês são um laço do passarinheiro mesmo. Vocês são a cova de Daniel, entendeu? Tá cheio de leão aí dentro. O problema é que da cova de Daniel tinha um anjo de verdade, né? Que fechava a boca do leão. E aí na cova da CCB, vocês têm esses anjos, esses anjos tenebrosos aí, esses anjos de sangue azul, para abrir a boca do leão e botar a pessoa dentro da boca do leão. Ficar triste, para ele sofrer, para ele amargar 50 anos de um casamento falso para agradar os caprichos de vocês. Vocês são uma aberração, vocês são uma vergonha para o Brasil. Vocês vão ter vergonha de subir no púlpito e falar, seu céu, rasga essa carteirinha tua, pica, taca fogo, veste um saco e fica na porta da congregação pedindo perdão. Perdão, as vidas que vocês destruíram, os velórios, que a pessoa já tinha morrido, já era uma desgraça. Aí vocês chegaram lá e não vai fazer oração porque esse cara é pecador. Agora vem com essa historinha que Deus revelou, só porque a coleta caiu, só porque o pessoal está abandonando essa pocilga satânica. Agora vocês estão mudando a doutrina, começando a pregar na internet, que era terreno do diabo, pregar na televisão, que era a imagem da besta. Gente, quem é CCB há mais de 20 anos, 25 anos, sabe quem sois vós. Esse pessoal que está chegando todo fanático. Não que agora Deus vai esclarecimento, as irmãzinhas vão pintadas na internet. Não estou contra as irmãzinhas pintadas. Eu quero saber as irmãs idosas que estão depressivas, que perderam a sua família para ficar do lado da CCB, afastaram-se dos católicos da família, estão sozinhos porque acreditaram em vocês lá atrás. Vocês que são mais velhos hoje, quando vocês eram mais novos, vocês gostavam de matar a alma lá para ficar gostosão nas reuniões centrais, eles destruíram a vida deles, agora estão aqui olhando para vocês, fazendo vistas grossas para tudo aquilo que era proibido da congregação. Isso é uma aberração. Isso é uma vergonha ser batizados por vocês. Pedir a Deus que me perdoe de ser batizado nessa igreja. Renuncio ao meu batismo. Meu batismo foi falso. Deus me livre de ser batizado por nepotista. Deus me livre. Ser cúmplice. Um dia eu fui cúmplice. Trabalhei pela igreja. Cúmplice por toda essa mortandade que vocês fizeram. Quando a gente saúda alguém que está com o rosto suado, nem estiver sequinho, está transmitindo doença pela boca, beijo transmite doença, boca no copo transmite doença, batismo por imersão transmite doença, beijo de ósculo da falsidade transmite doença, aperto de mão transmite doença. Eu tinha um outro estudo aqui, que em muitos anos atrás foi combinado por causa da gripe espanhola, por causa daquelas peste negra, ninguém mais cumprimentava com mão, com nada, fazia uma inclinação com a cabeça. Oi, como vai? Deus abençoe. Não, vocês querem que o povo sofra, que é para ir buscar a palavra depois. Vocês pregar a palavra de consolo. Se o povo estiver feliz, vocês não têm prazer de pregar para um povo feliz. Vocês querem o povo sofrido. Para trás de mim, anjos dos infernos. Deus que me perdoe e me proteja a minha alma.
perdoe por tudo que eu falei bem para vocês. Peço perdão a Deus diante de todos aqui. Me perdoa de fazer cúmplice de um lugar desse. E você, ancião, veste saco de cinza, desce desse teu terno aí, desse púlpito de mármore, desce, põe tua boca no chão. Faz que nem o pessoal de Nínive. Eu não sei o que vai ser de vocês.